Boa noite. O Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais reuniu esta quinta-feira a sociedade civil, autarquias, parceiros e representantes de diversas instituições. O encontro que serviu para ultimar propostas para submeter ao Fundo Global com vista a desbloquear o novo pacote financeiro para os próximos anos no âmbito dos programas de luta contra o HIV-Sida, paludismo e a tuberculose. Nos últimos 3 anos, o Fundo Global desbloqueou cerca de 13 milhões de euros para o combate a estas 3 doenças e a verba termina este ano, sendo por isso necessário preparar novos programas de financiamento. O encontro desta quinta-feira faz sequência a outros já realizados, com a presidência da República, Assembleia Nacional, parceiros, governo e o setor privado. Toda essa gama de pessoas que intervêm diretamente naquilo que é colabora, digamos assim, com o Ministério da Saúde naquilo que é combate à sida, tuberculose e paludismo. Fomos recolhendo alguns subsídios, mas são coisas vastas e então este é o grande diálogo, digamos assim, em que nós escolhemos os representantes, pedimos que eles indicassem os representantes de cada distrito, de cada sector, para que hoje nós pudéssemos harmonizar essas recomendações e poder inscrevê-las naquilo que é a proposta que vamos submeter ao Fundo Global. A avaliação que se faz do programa ainda em curso é que pelo menos 80% das atividades programadas foram realizadas, incluindo campanhas de pulverização intradomiciliar. Como sabe, o dinheiro foi disponibilizado pelo Fundo Global, são por volta de 12.934.000 euros. Esse dinheiro tem que ser distribuído por atividades. O que é que nós estamos a fazer? O Ministério da Saúde tem o seu plano estratégico para combate a essas doenças. Tem as suas ações e as suas atividades. Mas há atividades que o Fundo Global entende que o envolvimento da própria comunidade. A própria comunidade deve dizer efetivamente em que área é que pensam que deveria ser alocado esse dinheiro para que efetivamente este combate a essas doenças fossem mais efetivo. Cada ciclo de pulverização gasta mais de 1.700.000 euros e a resistência da população em abrir as portas para os agentes pulverizadores cria um grave problema para a estratégia de eliminação do paludismo. Essa resistência tem criado algum problema grave. Só a questão da pulverização, nós gastamos por cada ciclo, cerca de 1.700.000 e tal euros com a compra dos inseticidas. Ir ao terreno e não ter as portas abertas para pulverizar é um prejuízo enorme. Por isso, nós também queremos saber efetivamente o que é que está na base de não abertura das portas. E a própria população indicar-nos o que é que nós devemos fazer. A sociedade civil, que tipo de atividades que acha que enquadra mais nas campanhas de sensibilização, entre outras atividades, para efetivamente possamos ter um nível aceitável de nós tínhamos uma meta definida, que era até 2025 entrarmos para a fase de eliminação do paludismo, mas, como sabem, nos últimos tempos começou a ressurgir casos e nós tivemos que refazer toda a nossa proposta e aumentar assim, a data de cumprimento que estamos a prever para 2027. O secretário permanente do Conselho de Coordenação Multissectorial do Fundo Global garantiu que o Ministério da Saúde, com o apoio de 6 consultores nacionais e estrangeiros, continua a trabalhar nas propostas para submeter ao financiamento do Fundo Global, prevendo-se que, no final deste ano, a verba esteja disponível. Normalmente, quando nós submetemos a proposta no dia 30, há todo um outro processo que vai procurar, digamos assim, para o processo das negociações, porque muitas atividades inscritas vai depender muito também dos critérios de elegibilidade. Por vezes nós podemos escrever algumas atividades e elas não serem elegíveis para o Fundo Global. E Fundo Global, mas há atividades que nós temos que negociar, dizer não, para nós entendermos que essas atividades são fundamentais. Então há todo esse processo que vai decorrer durante todo o mês de junho até outubro. Mais tardar até outubro, teremos a aprovação final. O Conselho de Administração do Fundo Global, através da sua equipa técnica, aprovará a proposta. Porque a ideia é que, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, o dinheiro terá que estar disponível, porque, como disse, essa subvenção atual vai terminar no dia 31. Por isso, a nova subvenção terá que estar disponível a partir do dia 1 de janeiro. O Ministério da Saúde trabalha na elaboração de propostas para desbloquear financiamento do Fundo Global para a luta contra a HIV-Sida, tuberculose e paludismo. 20 quadros nacionais do setor da defesa deixarão o país nos próximos dias com destino à China para participarem numa formação no quadro da cooperação existente entre os dois países. A informação foi avançada pela embaixadora da China à saída do encontro com o titular da Defesa.
Este encontro entre as partes serviu para delinear os últimos preparativos da ida de 20 quadros nacionais afetos ao Ministério da Defesa e Administração Interna à China, onde tomarão parte numa ação de capacitação a vários níveis. Amanhã van a partir de São Tomé e Príncipe para a China 20 quadros deste Ministério, entre outras instituições, a China para participar um curso de capacitação desta área. É um curso que retomamos depois de estes 3 anos de Covid e é uma muito boa notícia para nós que podemos retomar esta cooperação neste sentido. Na comitiva que partirá à China faz parte quadros da Polícia Nacional e das alfândegas por um período de um mês. Nos últimos tempos, tem-se registado a falta de alguns produtos de primeira necessidade no mercado nacional, como açúcar, farinha e sal. O facto está a preocupar a população. Os operadores comerciais justificam o facto com problemas relacionados com o transporte. Há escassez de açúcar, sal e farinha no mercado. Nas prateleiras de muitas lojas da cidade capital já não se vê esses produtos. Uma situação que está a deixar os clientes e os gerentes preocupados. São coisas de primeira necessidade, querendo ou não, nós temos que comprar assim mesmo. O açúcar está aqui, 30 dólares cada quilo. Então, o dia a dia nosso é pão coxão, então não tem como. Nós temos que comprar esse açúcar assim mesmo para o dia a dia. Sal e farinha. Também, não se consegue fazer uma boa confecção de comida sem sal. Isso é a lei de tudo templo. Então não tem como. Por mais, o preço está assim, nós estamos a gritar, estamos a apertar, estamos a fechar, mas não tem como, temos que recorrer a isso. Seria de bom tom, nós estamos, o governo, não sei quem de direito de estar a ver isto, poder fazer algo a respeito. O preço que está para diminuir, o governo, alguma coisa, isso aqui, o culpa não é do governo, né? Pode ser de lá, país fora, né? Mas pronto. Está assim já, como nós podemos fazer? A gente já está no meio, não temos nada que fazer. Tem sido falta dessas coisas e o cliente fica aflito, porque principalmente açúcar. Ele vai querer para matar bicho das crianças, não tem. Quem faz bolo, faz essas coisas, vai precisar, não temos. E em breve a gente pode pegar uma forma que é para poder resolver esse problema, que o nosso barco está a vir para tentar resolver esse problema. Como é que tem sido a reação dos clientes? Normal. Normal, tendo em conta que nós somos uma empresa que nunca falhamos com isso. Então, como dizemos assim para o cliente, a gente reage de uma forma normal, porque eles sabem que a empresa Marina é uma empresa que não falha assim, em termos disso. A preocupação é estendida também para os que compram e revendem. Quando é que está vendendo o sal? Cada quilo de sal eu vou vender 15 dólares. Sim. Cliente, quando vem comprar aqui na tua mão, há reclamação? Reclamação porque eu estou a vender ao cliente bom preço. Na loja eu vou estar a vender 20 dólares, mas na rua eu estou a vender 15 para o cliente. Como é que compras? Faz compra grosso ou a retalho? Compra grosso. Compra por saco? Sim. Cada saco está vendendo quanto? Eu comprei grosso, cada saco 270 dólares. Está difícil, mas pronto, temos que aguentar. Mas tem estado a procurar? Sim, já andei em várias lojas da cidade, mas não encontrei. Em algumas padarias já temos notado a falta de pão. Sim, padaria também como padaria central. Pão lá de 5 dobras, tá um bocadinho só bem pedacinho. Pão de 5 dobras agora ficou de 2 dobras. E 2 dobras ficou de 5 dobras. Esse dia anterior já não está vendo pão não. Pão, um bocadinho pão, não está chegando a criança para matar bicha. Pão de 5 ficou para 2 mil. De 2 mil ficou para 2, a gente está vendendo 2 pão, 5 dobras. Chega a criança, açúcar também, mesma coisa. Sal, nada. Arroz está mais ou menos. Mercado nacional com escassez de alguns produtos da primeira necessidade. E para falar da escassez de alguns produtos no mercado, está comigo nos estúdios o diretor do Comércio e Indústria, Fernando Amadeu. Diretor, boa noite. Boa noite, Dr. Boças. O que é que se passa realmente com a escassez de alguns produtos no mercado interno, Sr. Diretor? Bom, há alguns fatores que realmente estão a incrementar alguma falta de produto no mercado.
O primeiro é a falta das ligações marítimas diretas da Europa, nomeadamente Portugal, que é o principal mercado para Santo Tomé e Príncipe. Nós tínhamos 3 companhias marítimas, neste momento só está a operar uma diretamente para Santo Tomé e Príncipe. E desta, o navio vem, pelo menos nos últimos meses, uma vez por mês. E há algum produto retido no porto de Leixões, em Lisboa, para Santo Tomé e Príncipe. Um outro fator tem a ver com o custo do frete das mercadorias para o nosso país, tendo em conta o incremento da pirataria marítima no Golfo da Guiné, que faz subir, digamos, o preço dos contentores das mercadorias para Santo Tomé e Príncipe, e também umas linhas indiretas que neste momento existem, até que estão realmente a abastecer o mercado, mas que vêm da costa africana, que faz com que os navios vindos da Europa descarregam os contentores na costa africana, nomeadamente na Ponta Negra e em Bata, e depois há os pequenos navios que trazem a carga para Santo Tomé, que faz também encarecer um bocado o produto. Um outro ponto que temos informações concretas é que no próprio mercado português a estocagem interna portuguesa tem estado a diminuir. Por exemplo, neste momento as 2 fábricas de açúcar em Portugal não têm grande estoque para também fornecer a terceiros. Aconteceu também com o sal. Em relação à farinha, realmente há uma situação pontual, porque a farinha, como sabe, o custo de estocagem da farinha é um bocado mais elevado em relação aos outros produtos, ou seja, a infestação, a questão da umidade, etc. E ultimamente havia realmente muita farinha no mercado, mas que depois inibiu um bocado a importação por parte de alguns importadores, porque tiveram prejuízos avultados anteriormente. Mas há boas notícias, porque nós estamos a acompanhar a situação. A partir do dia 15 haverá chegada de produto ao país, nomeadamente do açúcar e da farinha. Já no dia 15 chegarão cerca de 250 toneladas de açúcar, na segunda-feira, e a partir desta data, provavelmente no dia 17 e no dia 27, chegarão as outras quantidades, tanto de açúcar como de farinha. Em relação ao sal, eu vi na peça que realmente há alguma escassez do sal, mas alguma escassez de sal provavelmente por algum assambarcamento. Porque no dia 24 chegou algum sal ao país, nós estávamos a contar que chegasse 2 contentores, mas chegaram cerca de 8 a 9 contentores de sal. Por isso há algum sal no país. Pode não haver um sal de algum estoque avultado, mas existe sal no mercado, tanto é que o preço realmente tem vindo a baixar em relação ao sal. Há um ponto que nós não podemos esquecer, e nós sabemos, quem acompanha o nosso dia a dia, nós sabemos que níveis foram encontradas as reservas cambiais por esse governo. E a situação ainda não chegou ao limite estável, isto é, segundo normas internacionais, é preciso haver pelo menos uma reserva que dá para 3 meses de consumo. E neste momento essas reservas estão muito abaixo destes valores, que faz com que os pagamentos não são feitos atempadamente através dos importadores, o que inibe também créditos dos fornecedores. Mas essa situação nós julgamos que a partir de junho tudo será mais ou menos equilibrado, porque não só por causa do orçamento, mas também, como o governo já indicou, as taxas alfandegárias, aduaneiras, digamos, da cesta básica serão 0, isto é, o açúcar, o feijão, o arroz e etc. pagarão taxa 0 a nível das alfândegas. Claro que tudo indica, e esperemos que os comerciantes, os importadores, tenham essa valência de realmente fazer baixar os preços, uma vez que não terão custos avultados com as importações. Independentemente das razões aqui apontadas pelo Sr. Diretor, não acha que também houve alguma negligência dos importadores, uma vez que o abastecimento do mercado desde há muito tempo que é assegurado justamente por alguns comerciantes, alguns empresários, em suma, importadores? Bom, eu não tenho, digamos, razões específicas para, digamos, ir nesse sentido. Agora, o que nós dizemos é que realmente a responsabilidade é partilhada pelos importadores, pelos comerciantes e também, em certa medida, pelo Estado. Porque os produtos da cesta básica são produtos que o Estado pode intervir pontualmente. Só não intervém para não desequilibrar o mercado.
Agora, mas o que acontece realmente, alguns comerciantes com quem nós falamos, eles dizem que realmente a situação tem a ver precisamente com a questão das linhas marítimas, ligações marítimas. De antes eram 3, 4 navios por mês, neste momento estamos apenas com um navio a fazer uma ligação direta do principal mercado importador, que é Lisboa. Sim, mas muitas vezes também pode haver falhas nas encomendas, não é? Bom, é provável que haja, a ponto de se ter ruptura desses produtos essenciais. Por exemplo, sabe que faltando farinha de trigo, faltará justamente a comida, não é, mais consumida no mundo. E São Tomé não foge à regra, que é basicamente o pão. E, portanto, pode haver aqui, se calhar, alguma negligência também em termos da encomenda prévia para abastecer o mercado. Bom, como eu acabei de dizer, eu não tenho razões para ir nesse sentido. Agora, o que nós sabemos é que há encomendas feitas e algumas estão em Lisboa e algumas estão na costa africana para poderem chegar a São Tomé e Príncipe. É evidente, como disse, com a farinha, julgo que tenha sido o facto de haver muita farinha, ter havido muita farinha ultimamente, e que alguma ter se deteriorado, nomeadamente no que diz respeito a alguma infestação, e que 1 ou 2 comerciantes que importam grandes quantidades de farinha ficaram inibidos porque tiveram grandes prejuízos com, digamos, com a destruição deste bem. Mas, como disse, eu julgo que a partir de junho, ou a partir do dia 15 já, mas precisamente a partir de junho, a situação vai estar estável. O Governo já tentou reunir com esses importadores no sentido de saber justamente o que é que se passou para evitar novas rupturas desses produtos no mercado? A nível oficial não, mas a nível oficioso nós temos estado em contactos permanentes com os principais importadores, temos estado em contacto permanente com as companhias de ligações marítimas para que realmente saibamos qual é o produto que chega e em que tempo chegará e em que quantidade chegará ao país. E neste caso concreto, que medidas o Governo vai tomar no sentido de evitar que quando há ruptura de um determinado produto e assim que o produto chega, o preço dispara logo em prejuízo da própria população? Bom, é o caso, por exemplo, da cebola, né? Não havia cebola. De repente apareceu uma pequena quantidade, a cebola que estava a ser vendida a $350 o saco e agora está a $600 o saco. Bom, isto é um sistema do próprio nosso mercado. O nosso mercado é um mercado, embora pequeno, mas é um mercado complexo. A tendência dos comerciantes é, quando não há, especular. É só para dizer que conversas com alguns comerciantes, nomeadamente os intermediários, eles dizem que só ganham dinheiro quando não há. Isto parece que é bom não haver para poder especular. Mas tem havido um trabalho muito bom, feito nomeadamente pela Polícia Económica, para se evitar essa situação. É evidente, como eu disse, os custos são ligeiramente elevados, porque essa cebola que chegou ao país, embora não seja da cesta básica, atenção, a cebola não é um produto alimentar básico, mas pronto, faz parte da nossa alimentação, veio ligeiramente com um preço superior porque foi importado da costa africana. Não veio, ou seja, não foi uma importação tradicional do nosso mercado. Foi uma questão pontual. Eu julgo que nos próximos carregamentos que virão da Europa, o preço baixará de certo. E neste caso estão tomadas todas as precauções para evitar novas rupturas no mercado interno, sobretudo dos produtos da cesta básica. Como disse, realmente, de forma oficiosa, nós temos estado a acompanhar o processo, de maneira de acionarmos sempre um recurso alternativo, mesmo que for da costa africana, uma vez que nós temos, neste momento, uma ligação marítima muito eficaz, praticamente semanal e regular, com um navio, embora pequeno, mas que atraca, isto é, na maré cheia ele consegue, digamos, encostar, como se diz, ao porto, e onde o processo de transbordo dos contentores é muito rápido. E nós estamos em sintonias com alguns comerciantes, importadores, de maneira que, assim que houver uma luz amarela, para que acione-se um processo de importação rápida a nível da costa africana. Disse que o navio que irá transportar a farinha de trigo chegará no dia 15 deste mês. Neste caso, que apelo gostava de deixar, sobretudo aos comerciantes, no sentido de colocarem eventualmente os produtos que têm no armazém
a venda para evitar esta procura desenfreada, sobretudo desses produtos no mercado interno, uma vez que está à porta praticamente, não é, o novo carregamento? Uma boa questão. Do nosso lado, quando nós temos reuniões mesmo oficiosas com os comerciantes, o que nós dizemos é que é melhor ganhar pouco e bem do que ganhar muito e mal. Isto é, havendo uma regulamentação na questão das vendas e havendo sempre uma reposição do estoque médio mensal ou trimestral, o mercado estará estável. Agora, temos que ver uma situação. Nós temos as periferias. O grande problema do nosso mercado são as periferias. É onde a população vive mais na periferia, onde os produtos são mais caros. Porquê? Tudo está concentrado na capital. E então, nós, como não temos uma cadeia de distribuição alimentar eficaz, faz com que os custos de transporte, os custos de estocagem, os custos até de compras a retalho, faz com que também chegue à população mais pobre realmente um preço mais elevado. E é uma situação que temos em carteira de provavelmente começar a fazer, digamos, estocagens nos locais. Por exemplo, neste governo já está, julgo eu, orçamentado, criar-se, digamos, um polo de estocagem na região autónoma do Príncipe, isto é, um armazém de revenda diretamente no local. E provavelmente caminhar-se-á para os outros distritos mais periféricos, mas que agora não temos linhas concretas, mas para a região autónoma do Príncipe já está concretizado, ou seja, a feitura de um interposto comercial na região autónoma do Príncipe para se evitar essa situação. Garantidamente, a partir de junho já não haverá esses problemas de ruptura de estoque de bens essenciais em São Tomé e Príncipe, Sr. Diretor? Pelo menos é isso que nós pensamos, é isso que estamos a trabalhar para que isto aconteça. Primeiro, como disse, a partir de junho, assim que houver orçamento de Estado, eu julgo que está prestes a ser, digamos, validado e aprovado, haverá também, digamos, a diminuição das taxas alfandegárias. Ou seja, as taxas dos produtos básicos serão 0% e julgo eu até com os próprios emolumentos. Logo, claro que os produtos vão ter que baixar os preços porque não haverá custos acrescidos. Por outro lado, tendo em conta que haverá um seguimento mais próximo da parte, neste caso da direção do comércio, do governo, para que não haja essa ruptura, acionaremos sempre um mecanismo alternativo. Por isso, nós temos as quantidades que o país precisa, tanto mensais, trimestrais e anuais. É nessa base que vamos trabalhar para que realmente se evite este tipo de situações que realmente nós lamentamos. Só para fecharmos, Sr. Diretor, relativamente à farinha de trigo que irá chegar no dia 15, garantirá a cobertura para quanto tempo? Não, mas é bom precisar. No dia 15, em princípio, não chegará a farinha, só o açúcar. A farinha de trigo poderá chegar a partir do dia 17 a 27. No dia 15 temos a garantia do açúcar. Bom, e desses produtos, já temos o cálculo de quanto tempo até a nova importação? Farinha de trigo, nós estamos a gastar anualmente cerca de 8.587 toneladas anuais. Quer dizer que, se nós dividimos isso, a média de 12 meses, temos aqui uma média de praticamente... Eu falo da importação que está para chegar. Que está para chegar dará pelo menos para um mês. Mas é preciso dizer o seguinte: as grandes padarias tenham um estoque reservado para o seu consumo interno. O que não há neste momento no mercado é a farinha para a revenda. E isto dá logo alarme. Porquê? Porque da nossa padarias tradicionais, que nós chamamos da massa bruta, eles não compram em grande quantidade e nem importam. E então o que é que se passa? Eles, como compram normalmente em pequenas quantidades e não havendo para a revenda... Tem havido falhas de pão nas grandes padarias? Não, tem havido nas grandes padarias alguma reserva em termos de produção sistemática. Isto é, o conhecimento que nós temos é que, devido a essa situação de algum fracionamento da quantidade em estoque, fazem o pão de manhã, das 6h30 até às 9h,
e depois só no período. Ou seja, há um período que realmente que devia haver. Mas a procura é a tempo inteiro, por isso é que há, digamos, essa preocupação da população. Precisamente, mas a grande população... Será que vale a pena continuar a racionalizar, uma vez que a população tem necessidades e a importação está a caminho? Mas é preciso ver que é preciso também aguentar até que venha realmente essa quantidade, não é? Que está garantida, mas é preciso, porque também se o estoque for todo ele agora consumido, podemos ficar realmente sem produção panificadora, não é? Diretor do Comércio, Fernando Amadeu, aqui com os detalhes sobre os produtos da cesta básica que vão chegar ao país nos próximos dias para o abastecimento do mercado interno. Diretor, obrigado pela sua presença em direto neste telejornal. Obrigado nós. E fazemos agora um curto intervalo, já regressamos. Veja depois do intervalo, ataque israelita mata o comandante da Jihad Islâmica. E desta forma concluímos este telejornal em nome de toda a equipa. Boa noite.